Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 25 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes determina que a Polícia Federal colhe o depoimento do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, por novas declarações falsas na internet. Este é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. O ministro Alexandre de Moraes autoriza prisão domiciliar para o ex-deputado Roberto Jefferson. Justiça suspende a concessão de novas licenças à mineradora que atua no estado do Pará. Tragédia de Brumadinho completa 3 anos. O desastre motivou o maior acordo extrajudicial do país. O ministro Alexandre de Moraes determinou a substituição da prisão preventiva do ex-deputado federal Roberto Jefferson por prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. O ministro atendeu ao pedido feito pela defesa de Roberto Jefferson, que alegou necessidade de tratamento médico. O ex-deputado federal fez o pedido para fazer tratamento contra a Covid-19. A defesa alegou necessidade de acompanhamento médico e controle adequado de medicações necessárias para tratamento de comorbidades pré-existentes. Ao analisar o caso, o ministro ressaltou que o ex-deputado não quis se vacinar contra a Covid-19. Na prisão domiciliar, ele deverá usar tornozeleira eletrônica e apresentar as informações sobre o monitoramento feito pela Secretaria de Administração Penitenciária todas as semanas. Roberto Jefferson também está proibido de manter qualquer comunicação externa, incluindo o uso de redes sociais. Não poderá receber visitas sem autorização judicial, dar entrevistas, nem manter contato com ninguém que também seja investigado no mesmo inquérito que ele. O ex-deputado está preso desde agosto do ano passado por suposta participação em milícia digital que atua contra a democracia. Em outra decisão, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal colha depoimento do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, por novas declarações falsas na internet. A decisão do ministro Alexandre de Moraes foi no dia 21 deste mês, mas só foi publicada nesta segunda-feira. A determinação veio depois que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes tomou conhecimento de um vídeo em que Abraham Weintraub divulga diversas informações falsas sobre a atuação do STF e sobre condutas de um membro da corte. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, em uma primeira análise, a conduta de Weintraub se assemelha ao que é apurado no inquérito das fake news, que investiga falsas comunicações de crimes, denunciação caluniosa, ameaças a ministros da corte e outras infrações que atingem a honorabilidade e a segurança do STF, dos ministros e de seus familiares. A Polícia Federal deverá fazer a oitiva com o ex-ministro da Educação em um prazo máximo de 5 dias e a Procuradoria-Geral da República deve se manifestar sobre o caso em 10 dias. Alexandre de Moraes também determinou que o YouTube Brasil disponibilize em 48 horas o material completo da participação de Weintraub na entrevista. A tragédia do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, que deixou quase 300 mortos, completa hoje 3 anos. O desastre motivou um acordo extrajudicial inédito, o maior já feito no Brasil, mediado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no valor de quase 38 bilhões de reais. Era exatamente meio-dia e 28 minutos do dia 25 de janeiro de 2019, quando as chamadas de emergência começaram a chegar ao Centro de Operações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Cenas que jamais serão esquecidas por quem viveu a tragédia de perto. A hora que aquela barragem rompe, parece que explode alguma coisa dentro da gente. Não tem como de ver aquilo sem apavorar, sem fazer parte do nosso pesadelo. É uma imagem que com certeza ficou na minha memória e na memória de muitas pessoas. As cenas que eu nunca vou esquecer é a da barragem se rompendo, a caminhonete tentando sair do caminho da lama, o Claudinei tentando salvar a Paloma com a corda. No letreiro
que fica bem na entrada de Brumadinho, cada foto conta a história de uma vida que jamais será esquecida. No início do ano passado, um acordo de reparação de quase 38 bilhões de reais, mediado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi fechado com a mineradora Vale por meio do Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Tribunal. O acordo evitou que um conflito judicial fosse prolongado por décadas. Porque a própria negociação com a Vale, que era vários atores envolvidos, né? Ministério Público, Defensoria Pública, inclusive o Ministério Público Federal, o próprio Departamento Jurídico da Vale, além da direção da Vale, nós levamos um ano, né, com 200 e poucas sessões, porque mediação também não tem um tempo certo, mas que encurta, né, o exemplo é esse, mesmo fazendo várias sessões, nós encurtamos para, né, 2 anos a contar do acidente. Pelo acordo, os recursos serão investidos na recuperação ambiental da bacia do Rio Paraopeba, construção de hospitais e escolas e no abastecimento de água. A região de Brumadinho vai ficar com cerca de 30% dos recursos. O auxílio emergencial virou um programa de transferência de renda com duração de 4 anos e que beneficia mais de 100 mil pessoas. Esse pagamento emergencial foi transformado num programa de transferência de renda, que é uma das demandas, que foi uma das lutas da população atingida. Atualmente, 110 mil pessoas recebem esse pagamento mensal, esse programa, fazem parte desse programa de transferência de renda. E a Justiça do Trabalho de Minas Gerais determinou o pagamento de indenização por danos morais a um motorista de caminhão que prestou serviço de apoio aos bombeiros na área coberta pelos rejeitos do rompimento da barragem de Brumadinho. No processo, o motorista relatou falta de apoio de estrutura para o trabalho. Alegou que tinha que caminhar sobre a área coberta pelos rejeitos, onde a situação de pânico era permanente, diante da possibilidade de outra barragem próxima se romper. Disse que o almoço era servido numa tenda construída em meio à lama tóxica, local insalubre, sem nenhum respeito às normas do trabalho. Ele também afirmou que não teve treinamento técnico ou apoio psicológico fornecido pela empresa que ajudasse no enfrentamento daquela situação desumana, perigosa e em desconformidade com a atividade para a qual foi contratado. O caminhoneiro era funcionário de uma mineradora que prestava serviços para a Vale, que negou todas as acusações. A Justiça rejeitou os pedidos de indenização por insalubridade, desvio ou acúmulo de função do trabalhador e reconheceu o direito à indenização por danos morais. Na decisão, a juíza do trabalho, Carla Santucci, diz que a indenização fixada deve ser suficiente para punir o agente e coibir a reiteração do ilícito e, ao mesmo tempo, minorar a dor do empregado, sem levar ao enriquecimento sem causa. A magistrada fixou o valor da indenização em R$ 5.000. O Tribunal Regional da Primeira Região suspendeu a concessão de novas licenças a uma mineradora que atua no Pará. A ação foi proposta pelo MPF para anular as autorizações do governo do Pará que permitiram a retirada de 50 mil toneladas de minério de ouro da região de Novo Progresso. A ação também pediu um estudo do impacto do empreendimento sobre o meio ambiente e sobre a terra indígena Baú e as mais de 300 famílias assentadas na região. O TRF da Primeira Região atendeu o pedido e suspendeu a concessão de novas licenças ou autorizações à mineradora até que seja comprovado que a atividade não vai trazer prejuízo ao meio ambiente e às comunidades locais. Além disso, uma audiência com indígenas deve ser realizada. Em caso de descumprimento, está prevista uma multa no valor de R$ 50 mil por dia. No próximo bloco, Justiça de Minas Gerais condena a companhia aérea a indenizar um passageiro que perdeu o enterro do pai por atraso dos voos. O centro da Constituição Federal é o direito à vida como inviolável e tudo aquilo que torna digna a existência. A segurança, as normas do trabalho, a economia justa, a proteção das nossas crianças e adolescentes, o amparo às nossas famílias, a saúde e muito mais. Por isso,
Quanto mais a Constituição for conhecida e cumprida, mais perto nós estaremos da nação próspera em que todos nós sonhamos viver. A Polícia Federal cumpriu mandado judicial e prendeu hoje um cidadão boliviano acusado de liderar um grupo que praticava golpe, criando dados fantasmas na prefeitura de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A prisão foi possível graças à troca de informações dos policiais federais com a Interpol. O boliviano vai permanecer preso até que o pedido de extradição seja avaliado pela Justiça. E o ministro Alexandre de Moraes afasta a decisão que condenou um homem por porte de arma de fogo. Quem explica pra gente é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Olá, boa noite. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu provimento a um recurso em habeas corpus para absolver um réu condenado por crime de porte ilegal de arma de fogo e munições. Ele havia sido denunciado em primeira instância por 2 crimes: associação ao tráfico de drogas e pelo porte de arma de fogo e munições. Em razão do primeiro veio a condenação e foi absolvido em relação ao porte de armas. Em sede de apelação, o Ministério Público recorreu da decisão de primeiro grau para ver majorada a pena que foi aplicada em primeira instância na apelação, apenas em relação ao crime de associação ao tráfico de drogas, e nada pediu no recurso em relação ao outro crime que também foi objeto da denúncia. No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidiu reformar a sentença de primeiro grau para absolver o rapaz em relação ao crime de associação ao tráfico e condená-lo pelo porte de arma de fogo e munições. Para o ministro Alexandre de Moraes, não poderia ter agido assim o Tribunal de Justiça para piorar a situação do réu, uma vez que o crime de porte de arma de fogo e munições não teria sido objeto do recurso do Ministério Público. E com isso, como eu disse, deu provimento ao recurso para absolver essa pessoa que havia sido condenada em segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pelo crime de porte de arma de fogo e munições. Outras decisões do Supremo Tribunal Federal você acompanha aqui na TV Justiça. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou uma empresa aérea a indenizar um passageiro por danos morais. O homem não pôde ir ao enterro do pai por causa de atraso no horário dos voos. O passageiro sairia de Uberlândia para Belo Horizonte e de lá para o destino final, Belém do Pará. Mas o avião teve uma pane no sistema e o homem teve que trocar de aeronave ainda em Uberlândia. Quando chegou na capital mineira, a surpresa, o voo já tinha partido para Belém. O passageiro não chegaria a tempo de se despedir do pai e desistiu de seguir viagem. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou a empresa aérea a pagar R$10 mil ao homem por danos morais. O relator do caso, o desembargador Saldanha da Fonseca, ponderou que, como a manutenção da aeronave era urgente e inadiável, o atraso do voo inicial não era falha na prestação de serviços, mas um ilícito indenizável. O relator disse que havia provas do dano e dos prejuízos causados e lembrou que o passageiro não pôde participar do ritual de despedida do pai. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça mandou reaplicar uma questão a um candidato prejudicado no concurso público que não respeitou o edital. O colegiado determinou nova aplicação de questão de prova discursiva para um candidato que alegou ofensa ao princípio da vinculação ao edital no concurso para promotor de justiça de Santa Catarina, realizado em 2019. O candidato relatou que uma das questões do concurso tratou inteiramente de direito falimentar e de forma aprofundada, não apenas em incursões incidentais, como previu o edital. A comissão do concurso, por outro lado, afirmou que o conteúdo só foi cobrado de forma transversal na questão.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu que deveria ser aplicada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que definiu não ser competência do Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a eles atribuídas. No recurso ao STJ, o candidato pediu o reconhecimento do erro da banca com a atribuição de pontuação integral à questão. No voto, o relator do recurso, o ministro Sérgio Cuquina, ressaltou que, de fato, no caso analisado, há uma situação singular e inusitada criada pelo examinador, o que afasta a proibição imposta ao juiz. O relator lembrou ainda que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a administração pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância. E a 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou uma empresa de consultoria de São Paulo ao pagamento de horas extras a uma funcionária. Os ministros entenderam que os relatórios de visitas a clientes permitiam controle de jornada de trabalho. Na reclamação trabalhista, a consultora contou que as atividades dela envolviam serviços externos e viagens regulares e que durante um ano recebeu algumas horas extras e compensou outras por meio do banco de horas. Mas depois a empresa determinou que ela não registrasse mais o ponto eletrônico e parou de pagar as horas extras, que eram anotadas no controle de horas para clientes. A empresa alegou que, por exercer trabalho externo, a consultora não estava sujeita a controle de jornada e, por isso, não teria direito a horas extras. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo indeferiu o pedido de horas extras por entender que, embora o sistema de controle de horas para clientes permitisse extrair a quantidade de horas dedicadas a cada cliente, não se tratava de um controle fidedigno da jornada, já que não era possível quantificar o número de horas efetivamente trabalhadas. O relator do recurso de revista da empregada na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, explicou que somente quando for inteiramente impossível o controle da jornada, estará afastado o direito ao pagamento de horas extras e que, se o controle de horas para clientes era usado como demonstrativo do tempo de serviços executados, conclui-se que o empregador exercia o controle indireto sobre os horários cumpridos pelo empregado. Assim, por unanimidade, a 7ª turma determinou o pagamento das horas extras à profissional. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, negou o pedido da operadora de telefonia Oi para suspender uma multa milionária aplicada pelo PROCON por venda casada de serviço multimídia. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve multa aplicada pelo PROCON estadual no valor de cerca de R$ 2.200.000. A penalidade foi imposta em razão de suposta venda casada entre o serviço de comunicação multimídia oferecido pela Oi e o serviço de provedor de acesso à internet disponibilizado por outra empresa. Esta advogada explica que a prática é ilegal no Brasil. O consumidor não permite, em hipótese alguma, a prática de venda casada. Isso é uma prática considerada criminosa pelo Código de Defesa do Consumidor e ela está sujeita a multas e também à prisão de 2 a 5 anos. A Oi requereu no STJ tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão do Tribunal Mineiro. Segundo a operadora, o impacto financeiro gerado pela multa prejudicará o cumprimento de seu plano de recuperação judicial. Ao não conceder a liminar, o vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, entendeu que a operadora não demonstrou situação de risco capaz de causar danos graves e irreversíveis. Segundo o ministro, com efeito, limitou-se a deduzir alegações genéricas, no sentido de que, a qualquer momento, poderia ter início o cumprimento de sentença. Jorge Mussi destacou também que não foi possível identificar as alegadas omissões na decisão do Tribunal Estadual, já que a operadora não apresentou o inteiro teor do acórdão questionado. A seguir, Ministério Público e Defensoria Pública do Rio Grande do Norte acionam a Justiça para proibir eventos de massa no estado.
Constituição, ela é o pacto político que norteia uma nação. Nela estão contidos os fatores reais de poder, que são as forças políticas que estão naquele arranjo. Essa é uma formulação de um autor chamado Ferdinando de La Salle, e isso demonstra para a gente a necessidade de que a gente defenda e garanta aquilo que está escrito na Constituição, não só como lei maior, mas como resultado do nosso arranjo político institucional. Para dar mais celeridade à justiça e facilitar a vida do cidadão, alguns cartórios passaram a realizar a conciliação e mediação de conflitos. A iniciativa é regulamentada pelo CNJ e pela Corregedoria Geral de Justiça. O estado de Alagoas já possui 4 unidades habilitadas para essa função. O segundo cartório de protesto de títulos e letras de Maceió, localizado no bairro do Santo Eduardo, é um dos 4 cartórios que estão habilitados a oferecer o serviço de mediação e conciliação. Apesar de estarem regulamentados desde 2018, após uma normativa do CNJ, as chamadas mediações cartorárias ainda são pouco conhecidas. Caroline Mafra, tabeliã interina do cartório, explicou as vantagens de utilizar essa estrutura para resolver os conflitos. A diferença de um processo judicial para uma mediação extrajudicial é justamente buscar primar pela celeridade, economia, vamos dizer assim, em prol das partes. Se você consegue resolver administrativamente, você não precisa judicializar. A gente aqui, está preparado para mediar e conciliar a parte de divórcio, guarda, alimentos, partilha de bens, cobranças, danos, todas essas ações que sejam transacionáveis, que tratem de direito disponíveis. Aqui em Alagoas, a atividade foi regulamentada e autorizada pela Corregedoria Geral da Justiça e pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o NUPEMEC, em 2020. Para atuar nessa atividade, o tabelião ou escrevente precisa ter o curso de mediador conciliador e deve realizar a atividade de maneira imparcial e possuir fé pública para ser um facilitador de acordos. E a mediação e a conciliação, sem sombra de dúvidas, são efetivos instrumentos de pacificação social que muito contribuem para disseminar a cultura da paz. E assim, o grande diferencial da mediação e da conciliação é exatamente viabilizar que essas partes possam ser os principais protagonistas, de todo esse procedimento, da solução encontrada e não estarem sujeitos a uma imposição ou uma decisão determinada por um terceiro. Com o objetivo de dar maior visibilidade às mediações cartorárias, é que a Defensoria Pública está se tornando parceira dos cartórios. Nós já temos aqui um programa de conciliação e o objetivo agora, junto com os cartórios, é ampliar essas conciliações com uma mão de obra qualificada, que é o pessoal que trabalha em cartórios. A realização de mediação e conciliação no âmbito dos cartórios extrajudiciais acarreta a redução da sobrecarga no judiciário. Nós sabemos que o judiciário é abarrotado de processos, uma quantidade muito grande, e a partir do momento em que os cartórios extrajudiciais oferecem essa possibilidade, a população tem mais uma porta para conseguir solucionar os seus litígios de forma rápida e de forma menos burocrática. Este ano deve ser oferecido um curso pela Escola de Magistratura do Estado de Alagoas, para que mais cartórios possam se capacitar e oferecer o serviço de conciliação e mediação no estado de Alagoas, inclusive no interior. E o programa Justiça 4.0 deu início ao ciclo de encontros com os tribunais de todo o país, que vai até julho deste ano. Uma comitiva do Conselho Nacional de Justiça vai visitar cada unidade da federação para apresentar soluções tecnológicas desenvolvidas no programa e discutir os planos de ação para integrar os tribunais à plataforma digital do Poder Judiciário brasileiro. Nesta semana, o CNJ vai visitar Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia. O programa Justiça 4.0 é uma parceria entre o CNJ, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o Conselho da Justiça Federal para promover o acesso à justiça e aperfeiçoar a prestação de serviços do Judiciário
por meio da inovação. E o Ministério Público e a Defensoria Pública do Rio Grande do Norte entraram na Justiça para pedir que o governo estadual proíba grandes eventos. O motivo da ação civil pública é o aumento de casos de Covid-19 e de internações por causa da variante Ômicron. O Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado pedem na Justiça que o governo altere o decreto estadual, que entrou em vigor na última sexta-feira. A norma determina a cobrança de passaporte vacinal em estabelecimentos, mas mantém os eventos de massa apenas com a adoção de medidas sanitárias. A ação civil pública pede o cancelamento de todas as autorizações de shows com grande público, tanto em locais fechados quanto abertos, e que o governo estadual não conceda novas autorizações. Tudo isso até que a pandemia volte ao nível de contágio de novembro e dezembro do ano passado. O MP e a Defensoria lembram que a alta transmissão da Ômicron aumenta muito o risco do surgimento de novas variantes. O Conselho Nacional de Justiça quer padronizar os sites dos tribunais no Brasil. Para isso, promoveu hoje à tarde uma audiência pública com representantes de todos os tribunais do país. O objetivo é melhorar o acesso à justiça. Diário da Justiça, acompanhamento dos processos, informações sobre o plantão judiciário e dados de transparência são alguns serviços disponíveis nos sites dos tribunais. Mas cada portal tem essas informações em locais diferentes. E para promover uma padronização mínima para a apresentação de informações institucionais na internet, o Comitê de Comunicação Social do Poder Judiciário, do CNJ, promoveu uma audiência pública. O objetivo foi debater diretrizes para a facilitação de acesso aos portais dos tribunais. É por meio do diálogo infra e extra-institucional que se estabelece uma aproximação com a sociedade, em especial em um momento em que a evolução da tecnologia e das ferramentas de comunicação conferiu também uma celeridade à disseminação do conteúdo. O encontro teve a participação de representantes de tribunais, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e das Defensorias Públicas. A meta é aprimorar os portais com navegação mais intuitiva, facilitando a pesquisa dos usuários. A partir das sugestões colhidas na audiência pública, o Comitê de Comunicação vai elaborar um documento com as recomendações apresentadas que serão avaliadas pelo plenário do CNJ. Entre as diretrizes do trabalho estão a garantia da liberdade dos tribunais, a harmonia da comunicação com respeito a um padrão mínimo de apresentação das informações e a desburocratização do acesso ao judiciário. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela companhia e até amanhã.